pessoal, com relação a quanto você tem que investir, né, para você fazer o teu processo de cidadania italiana. E aqui eu vou resgatar alguns pontos importantes e vou direto ao ponto que eu sei que você quer saber só com relação ao valor. Mas saiba que tão importante quanto ao valor é também outras informações com relação a como é feito o teu processo, forma de pagamento, enfim, o fluxo que ele segue, né? Quais as diferenças, alternativas. Então, quando a gente fala, olha, vou te enviar um orçamento, trâmite e-mail, porque às vezes por WhatsApp não é um canal tão adequado, né, para falar de um assunto que é tão sério, um assunto que mexe com expectativa, mudança de vida, sonhos, né, literalmente investimento. Então não é saber quanto custa, custa 2, custa 3, custa 4, custa 5, né? Tem um conjunto de informações importantes que você também deve avaliar, tá? Bom, com relação a investimento, se você vai fazer o teu processo de cidadania italiana, o reconhecimento fase 2, porque a fase 1 subtende-se que você já fez, quer montar o teu processo todo corretamente, né? Depois de ser analisado por um profissional, seguir, se necessário, com retificação, com tradução e apostilamento, ele ser um processo elegível. Então, essa é a fase 1. Após você concluir a fase 1 sozinho ou com a ajuda de um profissional, você vai fazer o teu pedido de reconhecimento. E esse pedido você pode fazer em 3 lugares, pagando preços diferentes, né? Se você fizer o seu pedido de reconhecimento no consulado italiano, você vai gastar, né? Você vai ter um investimento aproximadamente somente de 300 euros, que é o que eles cobram quando você entrega a documentação, tá? Isso pode ser um pouquinho mais, depende de quando você for ver este vídeo. Porém, você paga de uma outra forma, você paga com uma fila de espera de 10, 12 anos. Agora, se você falar, bom, não, eu vou fazer o meu processo presencialmente na Itália, você vai pagar como? Você vai investir o quê? Você vai investir em passagem aérea, você vai investir na tua agenda de ter disponibilidade de 6, 8 meses para ficar aqui e esperar o processo, você vai investir para se manter aqui no período do processo, você vai investir, se fizer sozinho, em alugar um imóvel, pagar água, luz, gás, enfim, comida, tudo que for necessário dentro de um imóvel para que você vai obter a residência, a locação de um imóvel, etc e tal, né? E mais um profissional se você precisar de ajuda. Ou então você vai pagar uma assessoria aqui na Itália, né? E aí a terceira opção é o via judicial, que a gente diz que ela é mais atrativa e acaba ficando mais econômica. Por quê? Porque você não vai pagar passagem aérea, você não vai vir para cá, você não tem que ficar esperando aqui 6 meses, nem tem que se manter aqui. E você poderá, nesse processo, incluir vários familiares. Incluindo vários familiares, você pode minimizar custos, ratear tudo isso. E aí, o valor do investimento, ele fica muito factível. Tá, Marta, mas aqui o tema do vídeo é quanto que eu pago para um advogado, para um profissional, enfim, para fazer um processo via judicial. E aí, aqui a média do mercado, ela varia 3.500, 4.500 euros, enfim, para você fazer um processo no via judicial. Incluso praticamente as duas fases, né? Que é fazer o pedido no tribunal, no judicial, né? E depois iniciar um pedido de transcrição, acompanhar e concluir o processo no comune. Veja que são duas coisas. Já aconteceu de requerente me procurar, falar, Marta, 5 anos eu dei entrada com um advogado, foi sentença favorável em Roma, mas depois eu não tive mais notícia, não localizo mais o advogado e não cheguei a pegar nenhum transitado e julgado, enfim, o processo daquela pessoa parou ali. Não quer dizer que aquela pessoa é uma cidadã reconhecida, ou seja, precisaria o quê? Finalizar o processo, né? Uma vez que a sentença é julgada, depois tem o transitado julgado e tudo, aí vai o quê? O pedido de reconhecimento, a entrega de todo o processo, os documentos no comune, a transcrição, a conferência, o acompanhamento, entre aspas, a cobrança, porque não é que chega lá uma sentença hoje e vai ser transcrita. Então, não é simplesmente só o advogado fazer o pedido, fazer a petição no tribunal. Então, são momentos diferentes de atuação. Por isso que
que muitas vezes atua em conjunto dois profissionais, como no meu caso, eu atuo em conjunto com o advogado, juntos literalmente, com os dois atuando no mesmo processo em fases diferentes. Então, eu que atendo todo o cliente, eu que faço análise, eu que interajo, eu que tiro dúvidas, eu que ajudo a montar o processo fase 1, né? Acompanhamento, orientação, tradução, apostilamento, tudo da fase 1. Depois da fase 1, tem aqui a petição que o advogado faz só a petição, não interage com o cliente, no caso o meu aqui do escritório. E aí depois continua, né? A gente continua, porque tem o quê? A petição, o envio para o comune, a cobrança e etc. Né? Aí eu vou orientar o cliente se cadastrar no AIRE, enfim, tem todo um ciclo a ser completado no processo. Não é simplesmente só falar, eu vou fazer pedido no tribunal, tá? E aí, quando a gente tem muita demanda e um fluxo grande, então se divide, existe atuação de vários profissionais, divide-se as tarefas, as fases de atuação, tá bom? Cada um concentrando esforços onde tem maior competência. E o investimento, quando a gente diz que pode variar, depende, porque cada serviço tem o seu valor. Eu sempre digo, né? Tem o dentista de 1.000 de 5 de 10, o advogado de 1.000 de 5 de 10, o cabeleireiro que você vai gastar 100, 500 ou 1.000. Enfim, tem o advogado, o profissional que tem o seu valor. Então, existe uma média de mercado, sim, porque aqui a gente recebe em euro e gasta em euro. E, logicamente, para o requerente, o impacto é em base ao valor do câmbio. Se o câmbio está na sua média normal, que sempre foi na faixa de 4, é uma coisa. Se o câmbio está na faixa de 5, 6, né, depois de diversos acontecimentos aí, de Covid, de guerra, etc e tal, é lógico que para o requerente o investimento fica um pouco maior. Porém, para nós aqui, profissionais atuantes, que estamos aqui na Itália, o valor a ser recebido é sempre o mesmo, é o valor em euro. Então, sabemos da importância do investimento. Lógico, esse investimento ele é pago em momentos diferentes, né? Não é pago de uma vez e é rateado entre os familiares dos participantes do processo, ok? Agora, com relação ao investimento a ser feito, no judicial a gente ressalta de ser muito mais factível se você se identificar aí praticamente mais você, mais 3 familiares entre primos, irmãos, enfim, próprio genitor, né? Outras pessoas interessadas no processo, ratear dá um valor um pouco a mais que uma passagem aérea, modo de dizer, dividindo isso daí em momentos diferentes. Então a gente fala que passa a ser um investimento muito factível por ser um reconhecimento de uma dupla cidadania, né? E em base a todas as vantagens que ela literalmente oferece, diferente do processo presencial, que cada um paga por si próprio, ou seja, cada requerente paga o seu próprio processo quando é feito presencial com assessoria, tá? Então, com relação ao investimento com o advogado, não é a questão de ser mais caro ou menos caro, a média gira em torno disso. Quando existe um valor muito baixo, seja para assessoria, seja para advogado, é para se avaliar. Por quê? Porque quando o profissional ele é bom, quando ele é um profissional é correto, quando ele tem uma grande demanda, né? Ele tem já um fluxo por indicação e etc. E existe uma média de mercado, por qual motivo ele vai colocar o preço dele lá embaixo, né? Então, às vezes a gente vê muitos aventureiros trabalhando com cidadania italiana ou até mesmo para fazer uma busca de documentos para pedir certidões no comune, mas são pessoas que não são profissionais de cidadania italiana. Exercem, eu faço isso para levantar um dinheiro, então pede 50 euros ali, 100 euros ali, vou tentar buscar essa certidão no comune X e vou cobrar baratinho, porque é um bico, o que entrar, entrou. O outro profissional tem um CNPJ, tem uma parte da IVA, tem impostos a ser pago, trabalha o tempo todo naquilo, é especialista naquilo. Então tem que ver qual é o profissional a ser escolhido. Eu dei um exemplo com relação para providenciar uma certidão na Itália, que é uma coisa que meio que virou
festa no bom sentido, né? Todo mundo vai, eu te ajudo, eu peço e te cobro X. Mas a gente também teve casos de caso real, verdadeiro, história mesmo, de cliente, a gente está fazendo o processo, já foi feito, inclusive, pedido no tribunal, que ficou meses esperando e ela pagou antecipadamente e não obteve a certidão de nascimento do italiano, né? Então, depois a gente paralelamente providenciou, demorou muito, não conseguimos êxito, ficamos aguardando porque ela já havia pago, providenciamos a certidão. Então, assim, às vezes gera estresse, gera perda de tempo e retrabalho, mais gastos. Então, tem que se avaliar, né? O mais importante de qualquer profissional que venha a ser contratado, seja assessoria presencial, seja assessoria via judicial, seja para analisar documentos, providenciar uma certidão do italiano, o importante é ter histórico e indicação de clientes atendidos precedentemente, porque o negócio aí efetivamente é sério, mexe com sonhos, expectativa, mudança de vida, investimento, tem que ser prolixo, tem que realmente ser detalhista com o assunto de cidadania italiana e não de modo superficial, tá? Então, o investimento que você vai obter aí fica na faixa média de 4.500 euros, 4.000, enfim, dependendo de quantas pessoas estarão no processo e algumas outras variáveis que tem que se aprofundar com cada profissional, mas é uma média de investimento. Qualquer oportunidade que vocês venham a ter muito inferior a isso, é lógico que pode ter, como eu já dei exemplos, cada profissional tem o seu valor, mas avaliem sempre o todo, não avaliem somente de modo individual o valor do investimento, o valor a ser pago para o profissional. Clica no link, se cadastra aqui no canal e veja demais vídeos sobre cidadania italiana. E se você tem interesse em treinamento para cidadania, se você tem interesse em trabalhar com cidadania italiana, assessoria para o teu processo ou fazer o teu processo via judicial, entre em contato conosco. Na descrição do vídeo tem o link de contato. Um abraço para você.